Então divórcio significa quebrar o vínculo matrimonial, quebrar o juramento, quebrar a aliança feita. E veja bem que Deus é testemunha dessa aliança, então não há como quebrar a não ser pela morte. Mas a palavra divórcio quer dizer quebrar essa aliança. Existe então a lei do nosso país que permite o divórcio, e existe também o divórcio que é permitido pela CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus aí do Brasil. Lá é estudado caso a caso o que aconteceu, e lá diz que por causa de um adultério, por exemplo, pode-se dar carta de divórcio, pode-se separar e haver o divórcio. Tudo vai ser estudado por uma comissão e vai permitir então que aquela pessoa que se divorciou continue casada ou não. É isso que diz lá no estatuto. Você procure conhecer o estatuto da CGADB. Lembrando que a CGADB é um órgão que reúne os pastores, não é o povo em geral, não é a igreja em geral. É um órgão que comanda os pastores das Assembleias de Deus no Brasil. Também devemos lembrar que a CGADB não é a Bíblia, não é Deus, nem o seu líder é Deus. Então, nós olhamos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, e você vai sempre se lembrar o que Jesus falou a respeito desse assunto. E é isso que você deve seguir. Nós estamos hoje incorrendo em um sério erro no Brasil. Às vezes a pessoa se baseia num livro para poder exercer a sua fé, para ter a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Ele se baseia em livros, não na Bíblia, mas em livros escritos por algum autor, alguém famoso, alguém que é aceito e tal. Então cuidado com isso. Livros são livros, homens são homens, Bíblia é Bíblia. Nossa regra de fé, de prática de vida cristã é a Bíblia. Não saia daí, não se mova daí. Essa é a base do cristão. Então a primeira parte aí fala sobre o divórcio no Antigo Testamento. Então nós temos aí dois tópicos: a lei de Moisés e o divórcio, e depois a carta de divórcio. Então nós vamos estudar aí a lição da maneira que está na revista da Escola Bíblica Dominical. A lei de Moisés e o divórcio. O capítulo 24 do livro de Deuteronômio trata a respeito do divórcio. Como a prática havia se tornado comum em Israel, o propósito da lei era regulamentar tal situação a fim de evitar os abusos e preservar a família. Nenhuma lei do Antigo Testamento incentivava alguém a divorciar-se, mas servia como base legal para a proibição dos outros casamentos com a mulher divorciada. O divórcio era um ato extremo, Malaquias 2,16. Infelizmente, muitos que conhecem a palavra do Senhor se divorciam por qualquer motivo. O casamento é uma aliança de amor, inclusive com Deus, um pacto que não pode ser quebrado, sobretudo por motivos fúteis e torpes. Então, por que as leis são feitas? Porque existe uma prática na sociedade, então se cria uma lei em cima dessa prática para regulamentar essa prática. Se o povo de Israel não estivesse vivendo em pecado, não estivesse aí querendo adulterar livremente, então não precisaria existir essa regulamentação do divórcio, porque eles estariam obedecendo a Deus, viveriam com as suas esposas até a morte. Então não precisava haver nenhuma regulamentação dentro disso. Então por que existe hoje uma lei na nossa Constituição brasileira sobre o divórcio? Porque a prática do divórcio já era normal. Então foi criada uma lei para regulamentar esse divórcio. Então veja bem que o problema é o pecado. Por que está essa confusão aí? Se a igreja estivesse ganhando almas, lutando contra as práticas pecaminosas, não existiria a necessidade de leis a respeito disso, porque as pessoas não estavam praticando isso. Por que cada dia precisa fazer mais leis sobre aí as drogas? Porque as pessoas estão nas drogas aí aos montes. A juventude está se matando. Então, são necessárias leis a respeito de quem vende a droga, de quem consome a droga, de traficantes, né? De internação de viciados e tudo mais.
Por quê? Porque a prática hoje está aí normal. Então existem muitos e muitos viciados. Então existe a necessidade de leis serem criadas a respeito disso. Agora existem as leis criadas para uma maioria da sociedade e existem leis, normas para uma minoria da sociedade. Então nós temos que ver aí e julgar como fazer, porque existem normas, leis que devem ser feitas para regulamentar coisas bem mais importantes do que às vezes 1% da sociedade ou menos de 1% da sociedade que vive nessas práticas. Então tem que ver aí quantos por cento da sociedade estão vivendo nessa prática. Então vamos fazer uma lei se essa taxa é altíssima. Mas se a taxa é pequena, não existe necessidade, já que as leis que já existem são já suficientes para regulamentar isso. Então, se há um crescente número de divórcios dentro da igreja, o que a igreja tem que fazer? Criar normas para acontecer esses divórcios. É preciso ser mais rígido e evitar esses divórcios. E é preciso que a igreja trabalhe mais em cima das famílias para que não aconteçam os divórcios. Então a prevenção é que faltou. E agora estamos correndo atrás, porque estamos vendo o que está acontecendo dentro da igreja. Um número de divórcios crescente e principalmente entre líderes, por incrível que pareça. A carta de divórcio. Uma vez que recebi a carta de divórcio, tanto o homem quanto a mulher estavam livres para se casarem novamente. Todavia, segundo a lei, a mulher que fora repudiada depois de viver com outro marido não poderia retornar para o primeiro, pois tal atitude era considerada abominação ao Senhor. Deuteronômio 24:4. Divorciar-se não era fácil, pois havia várias formalidades e somente o homem podia pedir o divórcio. A mulher não tinha tal direito. A lei de Moisés, apesar de não incentivar o divórcio, dispunha de vários mecanismos para torná-lo mais humano. Deuteronômio 24. Então foi aí criada uma carta de divórcio, mas não quer dizer que todo mundo começou a se separar e ter divórcio e mais divórcio e tal. Não, era uma coisa que tinha que ser julgada, demorava muito, um processo muito lento, demorado realmente, se chamava ambas as partes, conversava, se fazia de tudo para não acontecer o divórcio, né? Era tudo analisado, se demorava muito para fazer isso e era muito complicado. E tinha que as pessoas se humilhar muito diante dos outros, porque era uma comissão levantada para analisar isso e para poder se chegar a um divórcio. E sempre era o homem que podia dar carta de divórcio à mulher ou não. Então o homem poderia liberar essa carta para poder essa mulher ter direito a se casar de novo. E ele poderia não dar essa carta também. Muitas vezes acontecia de os dois se separarem, mas o homem não dá carta de divórcio. E se essa mulher tivesse outro homem, ela era considerada adúltera e, portanto, estava sujeita a ser apedrejada, morta por apedrejamento. Veja só que coisa tremenda. Então, se criou essa carta de divórcio para que essa mulher pudesse se casar de novo, ter uma vida, uma família com outro homem que a amasse. E ela ter alguém para sustentá-la, e muitas vezes até com os filhos. O marido a abandonava com os filhos, mandava ela embora de casa. E ela não podia nem se casar de novo. Como é que ela ia criar esses filhos? Como é que ela ia se alimentar? Se a sua família não tivesse posses, como é que ela ia fazer? Então, era uma coisa muito injusta que acontecia. Então, foram criadas essas cartas para ajudar essa mulher que foi repudiada pelo seu marido. Mas, na maioria das vezes, o marido não dava a carta de divórcio. E a mulher não podia ter relação sexual com outro homem. Não podia se casar com outro. Também a lei dizia que se essa mulher recebesse uma carta de divórcio e se casasse com outro, mesmo que o outro morresse, ela não poderia voltar para aquele primeiro marido. Então a lei não permitia. Vemos aí até no caso daquela mulher samaritana, teve 5 maridos. Veja só, ela não podia
casar com outro e voltar para o primeiro. Não tinha como, a lei não permitia. Na parte 2 nós temos aí o ensino de Jesus a respeito do divórcio. Temos aí tópico 1, a pergunta dos fariseus, tópico 2, o ensino de Jesus e tópico 3, permissão para novo casamento. Então primeiro aí a pergunta dos fariseus. Procurando incriminar Jesus e imbuídos da ideia difundida pela escola do Rabino Hillel, que defendia o direito de um homem dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo, os fariseus questionaram: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19, 3b. Respondendo aos acusadores, Jesus relembrou o princípio divino para o casamento quando Deus fez o ser humano macho e fêmea, ambos uma só carne. Confere com Gênesis 2, 24. Assim o mestre concluiu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6b. Essa é a doutrina originária a respeito da união entre o homem e a mulher. Ela reflete o plano de Deus para o casamento, considerando uma união indissolúvel. Está na moda por aí todo mundo dizer que o casamento é solúvel, ou seja, pode ser desmanchado, pode ser desfeito, né? Mas Jesus disse o quê? Bem claro, que Deus uniu, não o separe o homem. Esse é o princípio básico do casamento, esse é o princípio dado por Deus, é a norma de Deus para o casamento. É até que a morte os separe. E a Bíblia diz o quê? Deus odeia o divórcio. E fala lá que o leito sem mácula, né, o casamento ali, deve ser uma coisa venerada. Então, não existe essa ideia de Deus de separação, de divórcio, nada disso. Vamos ver aí o ensino de Jesus. Os fariseus insistiram: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-lo? Mateus 19, 7b. Respondendo então a insistente pergunta, Jesus explicou que Moisés permitiu dar carta de repúdio às mulheres, por causa da dureza dos vossos corações. Uma mulher abandonada pelo marido ficaria exposta à miséria ou à prostituição para sobreviver. Com a carta de divórcio, ela poderia casar-se novamente. Deus não é radical no trato com os problemas decorrentes do pecado e com o ser humano. Ele se importava com as mulheres e sabia o quanto elas iriam sofrer com a dureza do coração do homem, e tornou o trato desse assunto mais digno para elas. Segundo ensinou o Senhor Jesus, o divórcio é permitido somente no caso de infidelidade conjugal. Ao invés de satisfazer o desejo dos fariseus, que admitiam o divórcio por qualquer motivo, o mestre disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19, 9. Numa outra versão bíblica, lê-se: exceto por causa da infidelidade conjugal ou relações sexuais ilícitas. Essa foi a única condição que Jesus entendeu ser suficiente para o divórcio. Então a resposta de Jesus foi bem clara aí. Jesus respondeu que no princípio não era assim, não é o desejo de Deus que havia aí uma carta de divórcio ou haver separação. Mas por causa da dureza do coração, Moisés não mandou, apenas permitiu que se desse carta de divórcio para que aquela mulher que foi repudiada injustamente pelo seu marido pudesse ter uma vida novamente de casada, poder ter uma família. Aqui não diz nada sobre aí prostituição, não. O marido queria separar-se da mulher. Então Jesus está dizendo que Moisés permitiu dar uma carta para essa mulher de divórcio para que ela pudesse ter um outro casamento. Não é por causa de prostituição. Se ela prostituísse, ela adulterava. Então ela seria morta, seria apedrejada. Então tem muita gente entendendo as coisas diferentes do que está escrito. E aí interpretam aí a palavra erradamente para poder apoiar coisas erradas que estão acontecendo na igreja e com a liderança da igreja hoje. Mas Jesus não está falando isso não. Então as traduções aí que estão cada dia mais modernas estão tentando passar uma ideia aí de que o homem, então ele vai, a mulher traiu ele, então ele pode separar da mulher, dar uma carta de divórcio e casar com outra. E o que está acontecendo é que os homens estão cada vez mais fazendo isso.